Da parte, irmãos, nós vamos continuando a nossa série que nós começamos esse mês. E hoje, o nome dessa série é Desenvolvendo a Arte de Vencer. Por que a gente está nessa série? Rapidamente, todo mundo quer vencer na vida. Se você não quer vencer na vida, né, você não é gente. Né? De alguma forma você quer vencer na vida. Os seus negócios, seu relacionamento, seus sonhos, qualquer que seja a área na vida, que você põe o pé, você quer vencer na vida. Agora, vencer é uma arte que você desenvolve ao longo do tempo na sua vida. Né? Não pode ser apenas um clichê, um chavão. Né? Não basta você determinar que as coisas ficam boas e que você é vitorioso. Se você já tem mais de 30 janeiros, né, que já não vê os anos passarem, né, você sabe que não adianta você simplesmente dizer que vai dar certo e as coisas vão dar certo, porque isso não resolve. Você sabe que vencer na vida dá trabalho, né, em qualquer que seja a área. Manter casado dá trabalho. Inclusive, abro outro parênteses, semana que vem está acabando as vagas, nós estendemos. Na verdade, fechou as vagas antes do tempo. Tá? Então, fecharam as vagas, acabaram o segundo lote também, André? Falta 2 vagas, gente. É pegar ou largar com o Andriele hoje. Tá? Fala lá, 2 vagas para o feito para durar. Tá? A arte de casar e permanecer casado. Então, fala lá com o André, ele passa seu nome ainda hoje. Semana que vem, sábado, aqui na igreja, às 19h30. E nós estamos nessa ideia de você pensar em vencer na vida, em casamento, em qualquer que seja a área da sua vida, você quer vencer. Já falamos sobre algumas coisas, né? Áreas, situações e circunstâncias da nossa vida que nós precisamos de vitórias, e vencer. E uma delas, né, é a ansiedade. Afinal de contas, como é que a gente pode viver calmo, gente? Qual que é o segredo da vida? Né? O que faz a gente viver calmo e tranquilo diante das coisas difíceis da vida? Como sinceramente, se você for um pouco honesto, e se você olhar as notícias políticas, econômicas e morais, elas são desanimadoras e por vezes nós ficamos desesperados. O que vai ser do amanhã? Aonde é que isso vai chegar? Esse caos todo, onde vai chegar isso? Meu Deus! Aparentemente você pensa assim, né, que você está dentro de uma xícara maluca, né? Da xícara maluca, você está dentro de uma xícara maluca e esse negócio está rodando e você não sabe onde vai parar isso, né? Você não sabe onde vai parar isso. E parece que as cenas dos próximos capítulos parecem não ser muito animadoras, né? Não serem muito animadoras. Como é que a gente vence a ansiedade diante disso? Como é? Jesus havia ensinado isso. Não andeis ansiosos. Essa frase de Jesus, ela é uma frase para nós traduzida, né, nessa versão, não andeis ansiosos por coisa alguma, uma palavra até interessante, porque bonitinha, né? Mas na verdade, a tradução mais contextualizada para nós era o seguinte cenário. Imagine que você abandona o seu emprego, você é o principal ou a principal mantenedora do seu lar, você abandona o seu emprego para seguir alguém, com a promessa que esse alguém faz: vou te fazer pescadores de homens, você vai evangelizar o mundo. Aí você está lá no meio da missão, preocupado com os seus filhos que ficaram para trás, com o seu cônjuge que ficou para trás. O que está acontecendo com esse povo lá? Aí Deus pega e vira para você assim, Jesus pega e vira para você, ou quem te chamou pega e vira para você e diz assim: olha, não se preocupe com a sua vida. O que você vai pensar logo nessa pessoa, né? Se essa pessoa não é Jesus, você ficou doido. Como é que coisa mais maluca é essa? Você não se preocupar com a vida? De que forma que a gente não preocupa com a vida? E com o que eles estavam preocupados? Com o que iam comer e com o que iam se vestir. E Jesus pega e fala para eles: pare para pensar, pare para pensar. Não é a vida mais do que o alimento? A vida não é melhor do que aquilo que eu me alimento? O meu viver é melhor do que aquilo que eu como. E é muito mais importante o meu corpo do que aquilo que eu visto. As minhas vestes são secundárias, eu tenho um corpo. Né? Se Deus me deu um corpo, se Deus me deu uma vida, Ele vai me dar o sustento para tudo isso. É essa a dinâmica de Jesus, mas isso não é simples assim.
né, nós precisamos fazer um exercício. E por isso, falar de ansiedade é algo que a gente faz. Óbvio que a minha intenção não é ser psicólogo de ninguém, até porque não sou, e muito menos sanar todas as dúvidas e todos os problemas das ansiedades do mundo inteiro, suas, né? A ideia é que a gente possa pensar de alguma forma a vencer a ansiedade e isso te ajudar até certo ponto você vencer a ansiedade que você passa no seu dia a dia. Para a gente lembrar um pouquinho, ansiedade não é algo que começou hoje, né? O ser humano, depois da queda lá no Jardim do Éden, ele é por si só ansioso, ele sofre antes do tempo. E Sêneca, um filósofo que existiu do 4 séculos antes de Cristo e morreu em 65 depois de Cristo, então ele conviveu com a igreja primitiva, conviveu com o apóstolo Paulo, porque ele era um dos filósofos daquele tempo, e ele dizia o seguinte: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. A avaliação dele, um filósofo chamado filósofo estoico, ele dizia isso: olha, as pessoas, quando elas sofrem antes, elas sofrem mais do que ela precisa. E a ansiedade é justamente o sofrimento pelo futuro, a preocupação com o que é o amanhã. Um outro pensador um pouco mais adiante, Freud, disse o seguinte: a ansiedade é o fenômeno fundamental e o problema central de todas as neuroses. Olha só, Freud, um psicanalista que estudou a mente do homem, ele chegou à conclusão de que a ansiedade é o problema, é o cerne dos grandes problemas neurológicos, dos traumas, dos transtornos neurológicos do ser humano. Estar ansioso é um problemão para nós. Viver aquela mistura de Deus está no controle, ai meu Deus do céu vai dar tudo errado, né? Não, Deus está no controle, misturado com a frase, não, ai meu Deus do céu, vai dar tudo errado. Ela é problema para o nosso coração. Eu atraio para mim problemas para o meu coração. E aí, no mesmo tempo, praticamente, de Freud, tinha um outro homem chamado George Miller. George Miller foi um grande homem, um homem de Deus, usado por Deus na Europa, e ele foi tão usado que ele é considerado o grande pai dos orfanatos no mundo moderno, na modernidade. George Miller é considerado o grande nome, o grande pensador que confiava verdadeiramente na providência de Deus para tudo. Há quem diga que ele ajudou a encontrar a cerca de 20 mil crianças encontrarem sentido para as suas vidas depois de terem sido abandonadas pelos seus pais ou depois de terem ficado órfãos. Então, George Miller, ele disse exatamente isso aqui sobre a ansiedade. O começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Fé e ansiedade são duas coisas antagônicas, não combinam. Então, se eu quero vencer a ansiedade, aqui o ensino de George Miller, eu preciso aperfeiçoar a minha fé, eu preciso ter convicção de quem eu creio. Eu preciso saber realmente em quem eu tenho crido. Eu preciso ter convicção de quem eu creio, da pessoa, do caráter daquele a quem eu projeto a minha vida. Daquele a quem eu projeto a minha confiança. Eu preciso ter noção de quem é ele. Estar ansioso, por exemplo, então, é duvidar, preste atenção nisso. Estar ansioso é duvidar do caráter de Deus. Se eu sei que Deus está no controle de tudo e eu ando ansioso, é um recurso nosso de entender que Deus não dá conta coisa nenhuma de cuidar da minha vida, Ele não entende coisa nenhuma do meu coração, Ele não sabe das minhas necessidades reais. E quando eu lanço mão da ansiedade, quando eu fico roendo as unhas, perturbado, nervoso, estressado com o amanhã, ou com qualquer outra coisa, nós nos perdemos no nosso próprio coração, entregando a Ele a condição de Senhor da nossa existência, e não o próprio Deus verdadeiro como nosso Senhor. Quando a gente olha isso, a gente não tem como não lembrar de um salmo, que está lá registrado no livro dos Salmos, o Salmo de número 37. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Salmo de número 37.
37. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se não está com a sua Bíblia, está com ela no celular, ligue. Aí se não está nenhuma coisa nem outra, acompanhe aqui com a gente aqui. Salmo de número 37, verso 1 ao 11. Salmo de número 37, versos 1 ao 11. A Bíblia nos diz o seguinte: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois, como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso lhe trará prejuízo, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Se a gente fosse resumir, o que o Salmo 37 traz? O Salmo que foi escrito por Davi. Se você olhar aqui, que ocasião que Davi estava? Se você olhar aí no versículo 25, lá vai dizer que ele já estava velho. Quando diz lá assim, olha, eu fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Davi, já pelas tantas, depois de muito tempo vivido, ele escreve o Salmo 37, que era música para o povo judeu, para o povo de Israel, para aquele povo de Israel cantar e entoar. Ele está cantando, isso aqui é uma música que ele vai cantar, que ele vai entoar ao Senhor. E quando ele entoa diante do Senhor essa música, e no meio do povo, ele tem por intenção trazer alguns princípios e valores para aquele povo e para ele mesmo, vencer a ansiedade ocasionada pelo olhar dele para os perversos. Se a gente olhar no Salmo 49 e no Salmo 73, o Salmo 73, por exemplo, é o Salmo de Asaf, e Asaf está com essa mesma crise, porque o que é a crise de Asaf e também é a mesma de Davi? Eles eram servos do Senhor, eles buscavam a Deus, eles amavam a Deus, mas no meio desse processo de amar a Deus e buscar a Deus, eles olhavam para o lado e viam que os perversos sobressaíam, prosperavam, a mentira reinava, e aquele que mais mentia, mais lucrava. E eles ficam indignados, a ponto de Asaf, no Salmo 73, dizer assim, olha, ao observar isso, quase me resvalaram os pés, eu quase caí no meio do caminho, porque eu fiquei indignado com esse negócio, eu fiquei indignado ao olhar e ver que perverso sobressai. As pessoas que contam mentiras são tidas como honestas, são tidas como quase que deuses para a sociedade. As pessoas que vivem contando mentiras prosperam, e a gente pode olhar prosperidade financeira, prosperidade política, né? Aplicando isso para o nosso tempo, as pessoas prosperam. No nosso Brasil, a gente é muito fácil ver isso. Se você não sonegar, se você não mentir, se você não dá calote, você não cresce. Nós somos incentivados, eu trabalhei com vendas, nós somos incentivados a mentir para clientes, porque se você não mentir para clientes, você não bate metas. Talvez era só no meu tempo que tinha isso quando eu era vendedor, talvez hoje não exista isso mais na área de vendas. Mas quando nós vamos olhando, quanto mais as pessoas lançam mão do pecado, mais elas prosperam.
Isso é de trazer indignação para o discípulo de Jesus. Porque a pergunta que nós ficamos é: vale a pena ser honesto? Vale a pena viver em honestidade? Vale a pena seguir os preceitos do Senhor? E aí vem o Salmo 37 trazendo alguns princípios. O que são princípios? Quando a gente fala princípio, o que você pensa de princípio? Para a gente pensar um pouco, obviamente, no reino, assim, a gente tem que entender que, primeiro, assim, princípios e valores de Deus não são para tolir a nossa vida. Você precisa aprender isso. Princípios e valores de Deus, quando Ele estabelece princípios e valores, Ele não tem a intenção de cortar coisas da sua vida. Aprenda isso. Deus, quando estabelece princípios, Ele não tem intenção de tirar de você prazeres. Sabe qual a intenção de Deus ao estabelecer princípios e valores para os discípulos dele? A intenção de Deus é fazer com que tudo vá bem com os seus discípulos. Então, princípios e valores de Deus é para que você siga e tudo te vá bem. Por exemplo, a gente pode perguntar um texto bíblico de um princípio. Filhos, a Bíblia diz para vocês obedecerem aos seus pais como ao Senhor, para que vocês tenham vida tranquila, para que vocês tenham longevidade, filhos. Isso é um princípio para você viver bem. Para você viver bem, você precisa obedecer. Isso te faz bem. O princípio foi pensado em você. Quando você olha para o princípio da pureza, né? Por que Deus não queria que nós nos entregássemos à impureza? É porque Deus não quer que as pessoas praticam sexo? Não. Deus não fez assim, olha, não faça sexo. O que Deus disse é: mantenha a pureza sobre uma aliança. O que Deus disse isso quando Deus disse isso para mim e para você, o que Deus está querendo dizer é: se preserve. Isso vai ser para o seu bem. Mantenha a pureza, para que quando você chegar lá na frente, você não tenha que arrastar do seu passado marcas que você vai arrastar para a sua vida inteira, decepções e frustrações consigo mesmos. Por isso tem o princípio do manter a pureza. Não era para tolir, mas era para trazer vida em paz, para fazer com que tudo te vá bem. Então isso era princípio. Agora, quando a gente fala de princípio, a gente tem que entender uma frase que é dita por um homem chamado Andy Newell, que ele disse assim: olha, nunca viole os princípios de Deus, se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Porque muitas vezes a gente vive burlando princípios de Deus e pede para Deus nos abençoar. Deus nos abençoa, mas a gente vive burlando os princípios e valores dele. Óbvio que o relacionamento com Deus não é de barganha. Deus não fez um contrato: você me obedece, eu te abençoo. Deus não fez isso. Só que os princípios dele são para ser seguidos. Deus, ele abençoa a nossa fidelidade, ele tem prazer em fazer isso. Então, quando eu abro mão de mim mesmo, quando eu abraço os princípios e valores dele, eu faço parte de um processo de Deus de me abençoar também. E esse salmo, desses textos que nós lemos, ele nos diz pelo menos três princípios para nós aprendermos a aplicarmos na nossa vida e fugirmos da ansiedade. O primeiro deles é o princípio do contentamento. Princípio do contentamento é o viver contente com o que você tem. Aprenda isso. Você andará menos ansioso quando você viver contente com o que você tem. E como que eu defino que eu não estou contente com o que eu tenho? Quando eu começo a me comparar com os outros. Por isso que ele diz isso aqui: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. O olhar de Davi, para ele alentar o coração dele, descansar o coração dele, é: pare de fazer comparações. Você jamais vai querer algo além se você estiver olhando para você insatisfeito. Me serve esse celular? É suficiente para mim esse celular? Está me assistindo nas minhas necessidades esse celular? Pois bem, não é eu vivendo e convivendo. Aí o dia que eu olho aquele colega que está com um celular de última geração, o dobro da capacidade, mesmo que eu não queira, isso
eu passo a querer, mesmo que eu não queira deixar isso aqui, eu passo a querer aquilo outro. Nós vivemos numa sociedade altamente consumista, por exemplo. Altamente consumista. As empresas, elas são preparadas para criar na sua mente uma necessidade. Elas não chegam mostrando assim, olha, um celular. Não. Elas chegam mostrando um celular com uma vida atrás desse celular. Um tipo de vida atrás desse celular. A qual você, muitos de nós queremos. Eles não apresentam um carro. Eles apresentam uma família. Num carro, na praia. É isso que eles fazem. Por isso, quando Davi ele pega e diz assim, olha, não se preocupe com os perversos, pare de tirar os olhos dos outros. Porque eles são como o capim e logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Pare com isso. O que ele está querendo dizer aqui para mim e para você? Aquele que tem contentamento, ele vive despreocupado. Ele não vive preocupado com as novas ondas, ou não vive preocupado com os outros prosperando. Tira os olhos dos outros, esqueça os outros. Tem muitas pessoas perdendo a paz porque tem político corrupto. Eu queria dizer para você que desde quando o homem caiu, no Éden, existe corrupção. No momento que Adão come o fruto, a primeira coisa que ele faz é acusar a sua mulher. Isso é machismo, de verdade. Antes disso, o que ele fez com a mulher? Osso do meu osso, carne da minha carne. Relacionamento de parceria, não havia status, cada um na sua função. No momento que Adão cai, ele acusa a sua mulher, ele joga a sua mulher no buraco, se auto-justificando, a culpa não é minha, a culpa é dela. Desde que o homem aceitou viver à luz de si mesmo, dirigir a vida por ele mesmo, existe corrupção. Não nos indignemos tanto, a ponto de deixar isso descer para o nosso coração. E preste atenção, a hora que você chegar na sua casa, durante os dias, você verá coisas piores na televisão, em todos os cenários. Em todos os cenários. Se o seu coração se amargar com isso, você vai perder a dimensão do Deus que está fazendo, e pode fazer algo na sua história, e através da sua história. Esqueça os outros. Você não foi chamado para ser reacionário e nem revolucionário. Você foi chamado para ser discípulo de Cristo nesse mundo. Anunciado, a bandeira que você levanta é de Jesus. Esse mundo está falido. Esse mundo está morto em corrupções. E com isso eu quero dizer, não pense que Deus tem um político específico também, que ele não tem. Esse aqui é o de Deus, né? Chancelado não tem. Sabe por que não tem? Porque o mundo, ele está corrompido. O mundo, ele está corrompido. Então não tribute a ninguém. Olhe para Deus, o que Ele está fazendo na sua vida. E a situação econômica, pastor? Olhe para o que Deus, como Deus te sustentou aqui. Se você viveu, querido, na época de inflação, se você viveu no período da redemocratização, naquela transição do Plano Real, você sabe que teve tempo pior. Que você comprava uma coisa cedo e à tarde já era outro preço. Você sabe que já era coisa pior. Se você lê a história, você sabe que teve tempos piores para os cristãos. E eles mantiveram firmes a sua fé, em paz. Tanto que nós pregamos no outro dia, né? Paulo, ele disse, né? Eu sei viver bem e feliz e alegre em qualquer circunstância. Sei estar na fartura ou sei estar na escassez. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu sei em quem tenho crido. Aquele que vive o contentamento anda despreocupado. Aquele que vive o contentamento, ele está desapegado. Desapegue. Desapegue. Essa é uma propaganda fantástica para você hoje. Desapegue. Desapegue o seu olhar dos outros. Desapegue o seu olhar das coisas. Desapegue. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida. E pode fazer na sua vida. E pode fazer através da sua vida. É isso que Deus vai fazer.
E também, quando ele fala, ele traz o princípio de que nós somos, nesse princípio de contentamento, pessoas conscientes, que sabem o que Deus está fazendo em nós e sabem o que Deus está fazendo na história. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai punir os pecadores. Deus vai punir juízes injustos, Deus vai punir políticos corruptos, Deus vai punir quem quer que seja. Quem quer que seja, você pode ter certeza, querido. Você pode ter certeza. Na agenda de Deus, está anotado todos aqueles causadores de morte por fome no nosso país. Na agenda de Deus, está anotada cada morte por negligência de quem quer que seja nesse país. Na agenda de Deus está. Por mais que os homens não enxerguem isso, por mais que os homens não punam, que passe despercebido, que passe impunes, qualquer que seja o erro, na agenda de Deus está lá. Portanto, preocupe com o que você tem para fazer diante de Deus e crescer diante de Deus. E você vai andar menos ansioso com o cenário atual. Segundo princípio também que nós olhamos nesse texto, é o princípio da confiança. E esse princípio é interessante porque é óbvio, ele permeia. Se você olhar todo o capítulo, todo o Salmo 37, o Salmo 37 ele faz comparações, principalmente a partir do verso 12. Ele vai fazer comparações. Como é que é o ímpio, como é que é o justo? Como é que é o ímpio, como é que é o justo? Quem são os ímpios? Aqueles que não se curvam diante de Deus. Justos, é um apontamento para quem Cristo foi, e todos aqueles que estão em Cristo, como são. Então, dois povos. O princípio da confiança que ele diz isso aqui no verso 3 ao 6. Acompanhe aqui comigo, olha. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Ele inicia dizendo, confie no Senhor. E a partir daí, do 3 ao 6, ele vai talvez demonstrar para nós quais são as atitudes daquele que confia. O que é confiar no Senhor? Porque se eu perguntar, você confia no Senhor? Dificilmente eu vou falar, não confio não. Mas o que é isso na prática? Na prática, como que é que funciona isso? Primeiro, aquele que confia, ele tem prazer em Deus. Na sua tradução, em muitas traduções está escrito assim, ó, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Aí o texto diz assim, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos esse versículo. E esse versículo, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, ó, olha, agrada-te do Senhor, se eu me agradar dEle, Ele vem e satisfaz todos os meus desejos. Obviamente que não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto não está falando que Deus é o gênio da sua lâmpada, que você achou lá e está fazendo 3 pedidos, e Ele vai satisfazer os seus desejos dos mais diversos possíveis, e principalmente os egoístas. Quando Ele associa o termo agrada-te com o desejo do coração, Ele está dizendo assim, olha, tenha prazer em Deus, que você vai ver os seus desejos satisfeitos, porque o seu prazer é Deus. Não é os seus desejos satisfeitos para você viver feliz, mas é o seu prazer sendo o prazer de Deus. O foco é o prazer em Deus. Vamos aplicar isso na nossa vida aqui. Você tem prazer em Deus? Para você fazer isso, você tem que falar assim, você é feliz com a vida que você tem hoje? Você é feliz com o casamento que Deus te deu? Com o marido, com a esposa que Deus te deu? Com os filhos que Deus te deu? Você é feliz com essas pessoas? Você é feliz com os pais que Deus te deu? Se você é daqueles que reclama de tudo, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama de tudo, tudo você reclama, você não é feliz com Deus. Felicidade em Deus é você olhar para o cenário de vida que você está agora e entender que Deus tem um propósito com tudo. Ter prazer em Deus é entender que nada na sua vida é por acaso. Nem as situações difíceis na sua vida é por acaso. Ter prazer em Deus é você olhar para o cenário da sua vida e entender assim, olha, por mais que tenha coisas que tenham que ser mudadas, eu sei que Deus tem um propósito com tudo isso. Então eu louvo o Senhor por essa situação da minha vida. Eu louvo ao Senhor por essas pessoas da minha vida.
ter prazer em Deus é olhar para a obra dele e se agradar da obra dele. Quando a gente fala isso, a gente associa isso a uma outra parte desse versículo, que ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, se você tem prazer, você se entrega. E aqui tem uma associação interessante, porque aquele que se rende é o piedoso, e o que não se rende é o ímpio. Quando a gente fala da palavra impiedade, a gente sempre associa com pessoas que praticam maldade, e o significado bíblico não é esse. A palavra ímpio, já falei algumas vezes aqui, a palavra ímpio, para a gente entender ela, quem gosta daquele filme extremamente atual, né, século 21, o jovem Indiana Jones, quase da época dos filmes do Elvis Presley, o filme Indiana Jones, um dos filmes do Indiana Jones, ele tinha que encontrar o segredo do homem piedoso. E aí ele desce pelas cavernas da vida lá, e vai pelas cavernas da vida lá, vai buscar o segredo do homem piedoso. No momento que ele entra num lugar, aí ele cai de joelho. A hora que ele cai de joelho, uma guilhotina passa acima da cabeça dele. E aí ele é salvo, aí ele encontra o segredo do homem piedoso. O que é que ele caiu de joelho. Se ele não tivesse de joelho, o que aconteceria com ele? O se ajoelhar é o sentido do homem piedoso. Ímpio é homem, pessoa que não se curva, pessoa que não se rende. Por isso que várias vezes a Bíblia diz que Deus chamava o povo de Israel, povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Cervical. Cervical. Ele não se curvava, ele não se dobrava diante de Deus. Aquele que confia se rende, é quebrantado, está disposto a abrir o coração para Deus e deixar Deus trabalhar dentro dele. Não tem interesse de competir com Deus, de competir vontades. Esse é aquele que confia. Quem confia se rende também. Quem confia, ele vai dizer que fará sobressair a justiça e o teu direito como o sol ao meio-dia. Os céus, o sol mostrará a glória da justiça que foi aplicada sobre a sua vida. Deus está agindo na sua história, Deus está agindo na sua vida. Pode ficar tranquilo que a recompensa dos discípulos de Cristo, ela virá mais cedo ou mais tarde. Descansa nisso, descansa em Deus. Então esse é que confia. E por último, o último princípio do descanso. E talvez aqui a gente aplica aquilo que a gente está tentando falar de forma ainda mais profunda. Porque esse versículo 7 ao 11 inicia dizendo, olha, aquete-se na presença de Deus. Aquete. Respire. Se você tem crises de ansiedade, se você está passando por problemas de picos de pânico, por quaisquer que sejam os motivos, o remédio é descansar em Deus. Por isso que ele diz, aquete-se na presença do Senhor, espera nele com paciência. E ele vai dizer mais, não se preocupe com os perversos que prosperam, nem se aborreça com seus planos maldosos, deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. A ideia dele, se você não descansa, isso vai trazer prejuízo para você. Na outra tradução, abandone a ira e desvie o furor, porque isso certamente acabará mal. E ele vai dizer mais, pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Quais são os subprincípios que está dentro desse princípio do descanso? Quem descansa, primeira coisa, ele tem paciência, ele sabe esperar. Se a gente olha, por exemplo, dá uma voltinha na Bíblia aí, no Salmo 40, o mesmo Davi vai dizer no versículo 1, esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim quando me ouviu e clamou. Então aquele que descansa, ele tem paciência. Quando eu não tenho paciência, eu preciso aperfeiçoar na minha vida
o fator descanso no Senhor. Aquele que descansa em Deus, ele foge da ira, porque ele tem paciência. Então ele não lança mão da ira incontida, do coração amargurado. O exercício que nós precisamos fazer na nossa vida é descansar em Deus em qualquer que seja o cenário que nós estivermos passando. Quando Jesus olha para os seus discípulos, eles estão preocupados com o que comer, o que vestir, e eles falam o que para eles? Descansam em mim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Para que esse desespero todo? E ele vai dizer mais: acaso, por mais preocupado que você esteja, você pode acrescentar um dia no decurso da sua vida? Você pode acrescentar um dia a mais? Se você tem um Deus a qual você pode confiar, acaso você pode, por mais preocupado que você seja, mais dinâmico você seja, por mais vontade que você tem de resolver a sua vida, por acaso você vai resolver ela de fato? Por isso, fuja da ira, fuja dos seus ímpetos, por conta de falta de paciência. Aquele que descansa no Senhor vive em verdadeira paz. Quando Jesus olha assim, e diz assim para os discípulos dele assim, ó: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Mas ele deixa a paz. O que Jesus está querendo dizer? Não é a paz que o mundo dá. O que é a paz para o mundo? Pensa aí, o que é a paz? O que é viver em paz normalmente para o mundo? Pensa comigo se eu não tenho razão. Ter dinheiro, não é ser rico não. Não é ser rico não. E aí tem várias questões, né? Ter dinheiro, vida financeira estabilizada, um emprego estabilizado, tal, que ganha bem, que dá para você fazer umas viagens pelo menos 1, 2 vezes no ano. Saúde, isso é paz, né? Educação, dar conta de formar os filhos, né? Pôr os filhos numa boa escola. O que mais? E obviamente, né, nós, emagrecer. Isso é viver em paz, conseguir emagrecer, comer e não engordar. Ou se comer e engordar, conseguir queimar caloria, ter uma mente tranquila, viver em paz, sem muita preocupação. Isso é viver em paz. Com Jesus não era isso. Jesus estava desafiando os discípulos dele a: olha, você vem a mim, para cá, abandona a sua vida, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Quando ele fala toma a sua cruz, se comprometa com morrer. Se preciso for, perder a vida. Então não era um hobby, não era uma paz para a coisa boa da vida, mas era alguma coisa interior. Então quando aqui está dizendo paz, ele está falando de algo que nasce dentro. Viver em paz é algo que brota dentro do nosso coração, algo que parte de dentro para fora, e que eu vou aprender a viver em paz, ainda que eu ligue a televisão, que eu saia na rua, que eu relacione com a minha família, tudo está de mal a pior, eu discordo de todo mundo, eu discordo do mundo, eu sou um revoltado, né? Eu discordo do mundo, eu discordo da forma que está tomando as coisas, ainda que tudo esteja de mal a pior, ainda que tudo fora esteja desajustado, eu olho para dentro, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo ele se levantará. Quem disse isso? Jó, no momento mais difícil da vida dele. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, e ele vai se levantar. De que forma que a gente aplica isso na nossa vida? Queria desafiar você a 3 reflexões e práticas para você. Primeiro, pare de se comparar com as outras pessoas. Deus, ele tem formas individuais para tratar com todos. E aqui eu quero falar para alguns grupos específicos. Crianças que estão aqui acima de 7 anos. Pare de se comparar com seus colegas de sala. Pare de se comparar com seus coleguinhas, porque tem alguns brinquedos que você não tem, tem alguns celulares que você não tem, tem algumas roupas que vocês não têm. Pare de se comparar com essas pessoas. Você é um ser individual, e na sua individualidade Deus trata você. Jovens, pare de se comparar com as pessoas, jovens que estão aqui, adolescentes, maiores. Pare de se comparar com seus colegas e pensar que a vida se resume nos prazeres que seus colegas impõem a você. Pare de se comparar com seus colegas e querer ser descolado. Pare de querer suprir a necessidade da tribo que você está inserida.
Você não precisa fazer parte dos mesmos diálogos de algumas pessoas. Por exemplo, você não precisa lançar mão de ofensas a outros colegas para fazer parte do grupo. Você não precisa disso. Adultos, pare de se comparar com as pessoas. Pare de comparar a sua vida com os incrédulos. Pare de olhar para a prosperidade de perversos, de corruptos e se indignar tanto com essas pessoas. Você não ganha nada com isso. Não deixe que essa indignação ela desça para o teu coração. Segundo, pare de buscar felicidades e realizações e sucessos pessoais. Deus é a sua fidelidade. O seu prazer tem que ser Deus. Tem muita gente, por exemplo, que perdeu família, que perdeu ente querido nesses tempos de pandemia. A alegria do discípulo de Cristo não é a cura de uma doença, não é todos vivos. A nossa principal alegria não é essa. A nossa principal alegria precisa ser Deus. Portanto, se eu não tenho o brinquedo que eu queria, se eu não tenho o emprego que eu queria, preste atenção nisso. Se eu não tenho a vida que eu tanto sonhei, o seu prazer não é isso. O seu prazer não deveria ser isso. O seu prazer tem que ser Deus. A sua felicidade é Deus. Todo mundo quer ser feliz, mas essa felicidade só será encontrada quando você encontrar a pessoa de Deus de verdade. E por fim, como eu disse, pare de se preocupar com os corruptos. Não deixe que as corrupções inundem o seu coração de angústias profundas. Você tem uma mensagem que nem um político tem. Você tem uma mensagem que nem uma ideologia socialista, capitalista, de direita, de esquerda, de centro, nenhuma tem. Que é a mensagem da reconciliação com Deus, que é justamente a causa de todas as disfunções sociais que nós vemos. Se tem uma indignação que você tem que ter, é a indignação consigo mesmo, de por que você não discipula pessoas para que essas pessoas se tornem imitadoras de Jesus e sejam agentes de transformação de outras vidas pela força do Evangelho. Nós estamos estudando o Apocalipse no domingo pela manhã, e quando no capítulo 4 diz sobre abriu o Senhor o primeiro selo lá do Apocalipse, o primeiro selo fala do Evangelho de Jesus, que veio montado no cavalo branco, veio vencendo para vencer. O Evangelho veio vencendo e vai vencer. E você tem essa mensagem. Você não foi chamado para ser porta-voz de rei nenhum. Você foi chamado para ser porta-voz do Senhor dos Senhores. Nós temos a grande mensagem. E eu vou dizer uma coisa: você tem a grande oportunidade, porque está todo mundo perdido. Com isso eu não quero dizer que você não tem que ter suas opiniões. Tenha suas opiniões, tenha suas convicções, abrace e viva, vai, faça, viva, mas não deixe que o seu coração se perca nesse processo, porque o principal de tudo é a mensagem do Evangelho que reconcilia pessoas com Deus. Não importa onde elas estejam, não importa quem seja. Curva sua cabeça, feche seus olhos.